Vamos iniciar nossa aula no capítulo 8, inferência sobre vetores de média de duas populações normais. Estamos falando das comparações emparelhadas, falamos dos testes de hipóteses na aula anterior. Fizemos uma introdução na aula anterior à última, a aula 102, e vamos agora para regiões de confiança para o vetor da diferença de duas médias, no caso de comparações emparelhadas de duas populações normais. Então, regiões de confiança. Então, para construir a região de confiança para o parâmetro μd, que é o μ da diferença, que é o μ2 menos μ1, devemos considerar a distribuição T2 de Hotelling e a estatística utilizada nos testes de hipótese descritos anteriormente. Então, nós vimos que como no caso univariado para média de uma população de uma única população normal, média, vetor de médias de uma população normal, é a mesma teoria, como eu já havia explicado anteriormente, exceto pelos subscritos D, porque estamos tratando da diferença de variáveis aleatórias depois das medições depois e antes de um determinado tratamento a ser aplicado, ou em algumas outras situações similares que eu já expliquei também em aulas anteriores. Então, da distribuição T2 de Hotelling, a gente facilmente, e a sua relação com a F central, a gente facilmente determina a região de confiança de 100 vezes 1 menos alfa por cento. Então, ela fica definida por região de confiança para o vetor de médias, que é um vetor p-dimensional em RP, é dado pela todos os valores de μd em que n vezes na verdade aqui, essa aqui é a distância de Mahalanobis de μd menos d barra, usando os estimadores, as estimativas aqui, isso aqui está conhecido, d barra é a média amostral das diferenças, uma amostra tamanho n, a matriz de variância covariância P por P das diferenças, inversa dela. Então, essa aqui é a distância de Mahalanobis de μd para d barra. Então, todos os valores de μd, desse vetor μd, em que, do RP, dos reais p-dimensionais, em que são menores ou iguais, que essa desigualdade se verifica. Então, nós vamos depender de um quantil da F, quantil superior a alfa, 100 vezes alfa por cento, com P e Ni mais 1 menos P, Ni nesse caso é N menos 1, então fica N menos 1 mais 1, N menos P graus de liberdade, o segundo grau de liberdade aqui da distribuição F. Então pegamos esse quantil superior a alfa, multiplicando por Ni, que é N menos 1, e por P, e dividimos por Ni mais 1 menos P. Todos os valores de μd que satisfazem essa desigualdade, incluindo o igual aqui, nós consideramos um valor plausível para ser o vetor de médias da população, da diferença das duas médias populacionais. E essa região é uma região hiperelipsoidal, um hiperelipsoide, no caso bivariado é uma bola no caso trivariado é uma bola de futebol americano no espaço, inclinado ou não, dependendo das correlações e das variâncias das variáveis, e uma bola de futebol americano ou até mesmo de basquete, se não tiver correlação e todas as variáveis tiverem tiver a mesma variância. Então, no espaço p-dimensional, nesse caso no espaço tridimensional, e hiperelipsoide, uma região hiperelipsoidal no espaço além da terceira dimensão. No caso bidimensional, são elipses ou circunferências. Então, Ni é N menos 1, esse aqui é o quantil superior 100 vezes alfa por cento da distribuição F com P, Ni mais 1 menos P graus de liberdade. Todos os valores de μd para os quais essa desigualdade é verificada são valores plausíveis para representar o vetor de diferença de médias dos dois estados populacionais, o depois e o antes, que representa uma região de confiança de 100 vezes 1 menos alfa por cento. E essa região é uma elipse, no caso bidimensional, um elipsoide, no caso
tridimensional e um hiperelipsoide, no caso, além da terceira dimensão. Então, são regiões hiperelipsoidais, para a teoria, né, baseada na normalidade multivariada. Se a dimensão é superior a 3, não há como representar de forma geométrica os hiperelipsoides de confiança, né? Então, a gente não consegue, mas podemos fazê-lo nos casos bi e trivariados. Bivariado e trivariado. No exemplo 2, vamos apresentar a construção da elipse de 95% de confiança para o vetor das diferenças de média dos estados populacionais posterior e anterior à aplicação de um determinado tratamento. Então, vamos construir a elipse de 95% de confiança, porque é um caso bidimensional, para o vetor de diferenças de média dos dados apresentados no exemplo 1. Né? O exemplo 1 aqui são os dados dos exercícios, né, antes e após exercícios de 4 semanas em idosos, né, idosas. Então, as velhinhas foram colocadas para trabalhar e medidas proteína e peróxidos antes e depois. Nós fizemos o teste de hipótese de que não havia efeito, né, do tratamento, dos exercícios intensos na média dessas duas variáveis, né, que é proteína e peróxidos, e concluímos que não tínhamos evidências significativas, porque o nosso T calculado foi menor que o valor crítico de 8,01 que nós encontramos. Então, no nosso caso aqui agora, nós temos o N, o MID nós não conhecemos, então Mi1 e Mi2, do antes e depois, MID1 e MID2. O D barra nós conhecemos, que é 0,2063 para o primeiro componente, 1,3469 para o segundo componente. E eu fiz aqui, eu peguei essa quantidade aqui, NiP, Ni mais 1 menos P, e passei para cá, né? Então, por isso que deu esse 10,13 e tal. Então, multipliquei por Ni mais 1 menos P vezes N, dividi por NiP, deu esse valor. E esse valor aqui foi o valor do quantio superior da F. Não fiz isso não. Eu não me lembro o que eu fiz aqui, esse 10 aqui, mas a conta está certa. Não sei se eu passei só o Ni para o lado de cá, não me lembro, para ser franco. Bom, então nós temos... tá. Isso aqui desculpe. Isso aqui é o valor que eu expandi a forma quadrática. Então, é a diagonal dessa matriz SD-1, 10,1379 é a diagonal 1 vezes o primeiro componente da diferença ao quadrado. A segunda diagonal vezes duas vezes o elemento da diagonal 1, do elemento 1, 2 dessa matriz, ele é simétrico, vezes o produto das duas diferenças, e depois a última diagonal, a 2, 2, dessa matriz inversa, vezes o segundo componente ao quadrado. O quantio da F vezes Ni vezes P dividido por Ni mais 1 menos P, dá esse valor 0,50. Então, nós temos uma expressão, né, que as incógnitas são MID1 e MID2. E se eu tenho como traçar isso através de alguns programas, né? Eu usei o LaTeX para fazer isso, mas a gente pode fazer isso no R, tendo a matriz núcleo lá e o centro, a gente consegue traçar essa elipse. Então, essa região elipsoidal aqui, ó, né, cujas projeções aqui, eu fiz a projeção desse eixo aqui no 0,02 negativo, desse eixo aqui no 0,43, é a projeção da elipse, na verdade. 0,02, 0,43, projetei ela aqui também nesse segundo eixo, de 10 a 54 a 3,23. Ou seja, aqui está o ponto 00, perdão. Então, o ponto 00 pertence à região de confiança de 95%. Todos os pontos dentro dessa elipse, né? Está aparecendo próximo de uma circunferência, por causa da escala aqui, as escalas são diferentes, tá? Então, dentro dessa elipse aqui, ela
são pontos, ela é centrada na média, né, D barra 1, na média amostral, D barra 1 e D barra 2, que é 0,21 e 1,35, para a primeira variável, proteína e para o peróxido. Então, o 0,0 pertence a essa região, é um valor plausível para ser a média da diferença. Portanto, por isso que nós não rejeitamos a hipótese quando fizemos o teste. Qualquer valor dentro dessa elipse aqui seria um valor plausível para ser o vetor de médias populacional da diferença de médias. Como o 0,0 está nessa região de confiança de 95%, por isso levou à não rejeição da hipótese quando testamos que não havia efeito do exercício intenso nos teores de proteína e peróxido dos indivíduos que foram submetidos ao exercício intenso. Se observarmos essa figura, então, notamos o efeito da maior variabilidade da variável peróxido, que é do eixo 2, em relação à proteína na elipse de confiança, porque a escala é maior. Convém salientar que os eixos coordenados foram plotados utilizando diferentes escalas. Verificamos que o ponto ΔZ, 0,0, plotado na figura, se encontra no interior da região de confiança, portanto, é um valor plausível para ser o vetor da diferença de médias, é o que eu acabei de explicar, entre as fases populacionais tratada e não tratada. Assim, concluímos com base na amostra selecionada que o exercício físico intenso não causa estresse oxidativo, como a gente já havia concluído nos testes de hipóteses anteriormente. Bom, quando for mais de 2 dimensões, como é que a gente faz? A gente não consegue traçar a figura, né? Principalmente se for 4, 5, 6, é impossível traçar. Até 3 dimensões a gente consegue. Mas mesmo assim fica difícil da gente visualizar graficamente. A gente pode fazer analiticamente, chegar nessa expressão aqui e testar se um valor é plausível ou não. Se a desigualdade, se verificar todo ponto de Mi1, Mi1, Mi2 que for substituído aqui, que der menor que 0,50, ao fazer a conta aqui, está dentro daquela região. Confiança traçada. Pontos que não estão aqui estão fora dessa região. Mas a gente pode analiticamente chegar nessa expressão, nem precisa desenvolver a matriz, a gente pode fazer isso matricialmente. Né? Então, a gente pode checar, usando um programa estatístico, o R, a gente pode checar se essa desigualdade com um candidato aqui se verifica ou não, mas fazer o gráfico em si a gente não consegue. Então, a gente vê se um determinado candidato MID, um vetor MID, é plausível ou não para ser o MID real, simplesmente verificando a desigualdade. Isso a gente pode fazer em qualquer dimensão, mas não conseguimos fazer o gráfico em qualquer dimensão, traçar o gráfico em qualquer dimensão. Mas a gente consegue fazer essas projeções da elipse nos seus eixos, projeção da elipse. Tá? Então a gente faz uma tangente aqui e projeta nos respectivos eixos coordenados. Isso é o que nós chamamos de intervalos de confiança simultâneos. Então, nós vamos apresentar a teoria dos intervalos de confiança simultâneos para esse caso, que é análogo ao do capítulo 5 para a média de uma população. Então, não vou dar detalhes teóricos. Então, a gente vai apresentar as fórmulas e as aproximações que nós temos para fazer isso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado por assistirem e até a próxima aula, em que nós vamos falar dos intervalos de confiança simultâneos.